Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Ó lua bonita do céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode tudo, isso é que é viver. Oi, meus amores. Tudo bem, gente? Olha, hoje eu vou falar sobre histórias de clientes, né? O que eu vi e vivi na prostituição, né? As coisas que aconteceram comigo. Histórias inusitadas, né? Pedidos estranhos e desejos, né? Um pouco de tudo. Bom, para começar, primeiro vou falar de um caso que aconteceu comigo. Um cliente no ano de 2017, aqui na Bahia, saiu comigo, né? Eu fazendo um PG. E aí eu percebi que era um homem fino, né? Pelo porte dele, o carro e tudo. Aí ele conversou comigo, mandou entrar. E aí ele falou comigo que queria algo diferente, né? Que ele estava muito para baixo e triste e tal. Que tava com problemas amoroso com a mulher em casa, né? Muito tempo o relacionamento dele ia muito mal e que ele queria algo diferente, né? E perguntou se eu sabia cantar, né? Que ele queria que eu cantasse para ele. E eu falei que sim. De imediato eu falei que sim, que eu sabia cantar, mas não tão bem, depende de que tipo de música ele queria que eu cantasse, mas normalmente eu sabia cantar. E falei com ele que eu sabia cantar, que eu gostava muito de música e que sabia cantar muitas músicas de MPB, de axé e tal. E aí a gente, tudo bem, aí acertamos e fomos pro motel, né? Por sinal, um motel muito chique e ele me pagou bem, viu? Não posso reclamar, não. Foi tudo ok. E aí que chegou lá no motel foi muito engraçado, porque ele falou assim comigo. Ele disse, não precisa você tirar a roupa toda, não. Tire só a metade e eu vou me deitar e você fica cantando pra mim conforme os cantores das músicas que eu lhe pedi. Aí pronto, ele disse, aí começou a falar, disse, cante Gal Costa. Aí eu fazia, tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Aí ele cante Gilberto Gil. Aí eu, anda com fé eu vou, que até não costuma falhar. Aí foi até pra música baiana, Asa de Águia. Eu, dá no pé, dá no pé, dá no pé pra ver qual é. Qual é? Io, 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 io. Qual é? Ah, mas foi muito engraçado. Eu tinha horas que eu não aguentava. No intervalo eu tinha que me rir um pouco, porque era muito engraçado. Era um senhor de idade, viu? Não era um homem jovem, não. Já era um senhor. Foi muito engraçado. E ele me pediu o repertório, vários cantores e artistas, a maioria antigos, né? Foi muito engraçado mesmo. Marisa Monte, beija eu, me beija, deixa, porque seja seu. Então beija, não seja. E vários, vários, vários. Foi muito divertido, gente, esse dia. Eu nunca esqueci isso, ficou marcado pra mim, porque foi algo que, além de eu ganhar bem, foi muito divertido, né? E também menino, o homem até de Moraes Moreira, o homem lembrou, o homem me disse, cante Moraes Moreira. Eu aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio.
não tem remédio, não. Ai, foi muito engraçado. Bom, e aí também, o seguinte caso que aconteceu comigo, que foi, olha só, gente, os homens observam tudo. Um cliente que me conhecia já de antes, né? Um dia me parou e me disse, foi a pé, né? Ele estava a pé nesse dia, apesar que ele tinha carro, mas ele chegou lá a pé no ponto. E aí me dizendo, eu estou lhe reconhecendo. Você é aquela menina que sempre usa roupa branca, né? Eu digo, aí eu me acabei de rir, sim, sou eu mesma, que você gosta de usar uns vestidos brancos, umas blusas brancas. Eu digo, sou eu mesma. Aí eu fiquei assim, pessoal, eu digo, olha pra isso, como eles observam tudo, né? Também teve um outro caso, né, de um cliente que tinha fantasia dele, era que eu vestisse ele de mulher, né? Ele queria que a fantasia dele era se passar pela mulher dele. Ele era casado, tinha 2 filhos, né? Era daqui da cidade mesmo. E que também eu me vestisse com as roupas da mulher dele, né? Ele abriu o guarda-roupa deles. Ela estava viajando, estava na roça, no interior. E aí eu fui para casa dele, né? Lá pro quarto dele. E aí ele colocava as roupas dela e fazia eu imitar o personagem dela, imitar a mulher dele, né? As coisas que ela gostava de falar no dia a dia. Esse era o feitiço e a fantasia dele, né? E aí eu digo, meu Deus, que coisa. E tudo isso, né? Imagina que situação. Eu com as roupas da mulher desse homem, e até ele me colocou o nome dela, até me chamava pelo nome dela, e toda encenação. E também, outro caso que eu peguei, um cliente sadomasoquista, né? Sadomasoquista, não sei, para quem não sabe, homens que gostam de apanhar, de agressão, de bater, né? Sexo com agressão, né? E eu batia, ele queria que eu batisse nele com muita força, minha mão ficou vermelha, chegou até quase fazer calo. Doeu, gente, porque ele queria que batesse com muita força nele, né? E ele pagava bem, né? Por isso que eu aceitei esse programa, lógico, né? E e é isso, né? Esse tipo de cliente assim colocado gosta muito de aparecer nos finais de semana, com essas paranoias assim, né? Eles vêm muito final de semana, é o dia típico deles aparecer. Sábado, sexta-feira, dessas dias aí, os dias deles. E também tinha um cliente, outro caso, né? Agora já estou no quinto caso, né? Tinha ele colocado, né? Você já sabe, né? Colocado. E ele queria que eu contasse minha vida toda para ele enquanto ele cheirava, né? E que ele ele gostava disso, né? Ele não fazia questão de sexo não. Só a única coisa que ele dizia é que eu tirasse a roupa, ficasse nua e tocasse um pouco ele, mas que eu ficasse contando minha história, minhas vidas para ele, né? Que ele gostava de saber da vida da gente como era, ele tinha muito interesse, se interessava pela vida da gente, saber como era o nosso dia a dia. Era a fantasia dele. Todos casados, todos bem casados com mulheres, homens bem-sucedidos de vida, bom emprego e tudo, com filhos e tal, e família. Tradicional. E também, no sexto caso, tinha um cliente policial da Civil, né? Que saía às vezes comigo de vez em quando. Esse daí normalmente gostava de sair dia de semana. Ele não aparecia dia de final de semana, não. Esse só me aparecia dia de semana. E ele, o fetiche, né? O desejo dele era que eu algemasse ele na cama, na cabeceira da cama, né? Prendesse ele, algemasse e desse voz de prisão a ele, né? Que é esse o tesão dele, né? Dissesse que ele era bandido, que ele era um policial corrupto, né? Que fazia as coisas erradas e delitos, né? Isso era o que ele gostava muito. Ele já era há muitos anos que ele era policial da Civil, esse daí. Ele tinha essas fantasias, né? Gostava que eu chamasse ele de vagabundo, que eu ia levar ele pro presídio,
e todas essas coisas. Meu Deus do céu, quanta fantasia, né? Todos casados, homens bem casados, né? Com mulheres biológicas. E também no sétimo caso, ai gente, esse caso que foi o mais engraçado de todos, viu? Ai, esse caso daí, além do outro que eu contei, do que me pagou pra eu cantar. E aí, olha só, eu tava um dia na rua e apareceu um cliente, esse nunca tinha saído comigo, eu nunca vi ele na minha vida, né? E ele me chamou pra sair, pra ir pra um barzinho, uma dançanteria, né? Com ele, se eu podia acompanhar ele, que ele me pagava, me perguntou quanto era meu valor, que não tinha problema, que ele me pagava o que eu cobrasse, né? Que ele não fazia questão, não. E que ele precisava sair porque ele tinha se separado de um casamento de muitos anos, duradouro, e que ele estava um pouco para baixo, depressivo, precisava se alegrar, se animar, né? E coisa e tal. E aí eu acertei com ele tudo. Eu não falei com ele que eu nunca tinha feito esse tipo de programa assim para sair de festa para me pagar. Realmente, falei a verdade, né? Eu nunca tinha saído, a primeira vez que me apareceu uma coisa dessa. E aí eu fiquei até assim, né? Porque eu não sabia nem o que cobrar por causa do tempo, a questão do tempo também, tudo, que normalmente a gente às vezes cobra por hora também. Mas como eu vi que era algo para se divertir, né? Então eu ia juntar o útil com o agradável. Então eu entrei em acordo com ele, né? Uma coisa boa para os dois. E aí a gente foi, mas na hora eu fiquei assim, eu olhei pra mim, eu me olhei de cima a baixo e vi que eu estava quase nua, né? Eu tava com uma roupa muito curta, um topzinho mostrando os peitos e uma saia desse tamanho que se abaixasse um pouquinho, dava para ver o fundo da calcinha. Ai, minha gente, e esse homem, e eu digo, e agora? Eu digo, pra casa, se eu for, ele vai desistir, não vai querer, né? Não vai querer, e eu também não quero que ele veja onde é que eu moro, né? Porque não é bom, mesmo que não seja um cliente problemático, não é bom a gente levar eles para descobrir onde é que a gente mora, que às vezes pode dar problemas no futuro pra gente, né? Enfim, bom, essa eu penso assim. E aí, como é que diz? E aí, acabei indo, mas ele, olha, gente, chegou lá, era na Getúlio Vargas, que eu já falei em outro vídeo aqui, que é a avenida principal da cidade, né? A avenida principal daqui da maior cidade da Bahia, Avenida Getúlio Vargas, né? Depois tem a segunda maior, que é a Presidente Dutra, que é a que vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Belo Horizonte, todas as partes do Brasil. E aí, meu povo, esse homem, né? Ele fui com ele, chegou lá, eu percebi que não era um barzinho, uma danceteria de gente ralé, né? Como a gente fala no popular. Eu vi que eram tudo madames, gente de, sabe, tchan, gente chique, tá? Um lugar bem, um ambiente muito assim, de gente legal, gente fina. E aí eu digo, ai meu Deus, olha meu Deus, eu assim quase nua, e as pessoas muito bem vestidas, né? E aí o homem não tava nem aí, ele disse, não, vamos, eu não quero saber, você vai assim mesmo. Hoje eu quero me divertir. E aí eu fui, comecei a dançar com esse homem, tocou umas músicas de lambada, umas músicas de axé, pelo meio tocou, além de arrocha e outros ritmos de música dançante. Olha que eu comecei a dançar, e essa calcinha, e essa roupa, e a minha bunda toda de fora. Pra piorar, apareceu uma amiga da minha irmã nessa festa, me viu lá, né? Parou pra falar comigo, eu fiquei sem ação. Eu digo, pronto, amanhã minha irmã vai saber que eu tava aqui, nua, nessa festa. E aí, mas eu digo, ai, sabe de uma, eu não tô nem aí. E continuei dançando e curtindo com ele, mas foi muito divertido, foi muito bom. Nunca tinha me divertido tanto na minha vida assim, com um homem assim, de festa. Foi demais, foi maravilhoso, viu? Me diverti, dancei, bebi com ele, né? Bebi assim, eu não bebo bebida alcoólica, refrigerante, suco, essas coisas, refrigerante que eu tomei.
E a gente dançou e as mulheres ficaram apavoradas me olhando, eu quase nua na festa. E eu queria rir, me dava vontade de rir por causa da cara que as pessoas faziam e eu me segurava. Porque não é muito do meu feitio, né? Eu sair para lugar assim, eu quase nua, eu não gosto. Eu gosto de me vestir bem. Mas enfim. Mas foi uma situação que eu me vi ali, que eu tava no trabalho, o homem me pegou no trabalho, apesar que no trabalho às vezes eu me visto comportada também, né? Eu sou muito versátil na minha forma de vestir. Uma hora eu visto uma coisa, outra eu mudo radicalmente a minha forma de vestir. Eu não tenho um prototipo tipo de estilo de vestimenta, não. Eu gosto de quase tudo, né? Tudo que eu visto, que eu vejo que me cai bem, seja vestido, macacão, mini blusa, top, saia, vestido longo, eu visto de tudo, né? Tudo eu me visto, tudo que eu me sinto bem. E para cada ocasião também, né? Porque cada ocasião, né? A gente deve se vestir devido a cada ocasião. Um exemplo, eu não vou para uma igreja católica ou evangélica nua, né? E apesar que tem gente que vai, né? Que eu já vi lá gente quase nua, mas eu não gosto de ir, eu gosto de ir comportada, né? Então cada situação, para uma festa é uma coisa, para andar durante o dia no comércio é outra, para trabalhar é outra. Cada uma roupa. Tem pessoas que não sabem distinguir isso, né? Se veste de qualquer jeito para qualquer situação. Eu não, eu gosto de me vestir de acordo com a situação. Mas eu sou versátil também para roupa, além de que eu sou versátil para tudo, que gosto de conversar sobre tudo, sobre todos os assuntos. Eu não sou aquela pessoa que tem amarraduras para falar só sobre uma coisa, não. Gosto de falar de tudo, de viagens, de música, de novela, de problemas do dia a dia, tudo. História da vida, passado, presente, tudo, né? Multifaceta, versátil. E é isso, né, meus amores? Então eu vou terminando por aqui. Esses foram meus relatos de hoje, né? E é isso, gente. É, eu quero dizer para vocês que eu contei essas coisas engraçadas, algumas, né? Não todas. Eu contei para vocês algumas coisas que eu passei que foi muito engraçado, porque nem tudo que acontece na prostituição 100% é só tragédia, né? Realmente é uma vida difícil, a prostituição não é uma vida fácil, principalmente para quem trabalha em rua, que tem que lidar com os piores tipos de gente, né? De todo lado aparece problema. Problema com travesti, problema com homem, problema com marginal, problema com morador de rua, problema com silicone, problema com cafetina, problema de todos os lados aparece problema. Até mesmo com problema com a polícia, às vezes, né? Que antigamente era nosso obstáculo, nos anos 90 e nos anos 80. E até no início de 2000, problema com a polícia, né? Até que entrou as leis, né, que defende os LGBT. Aliás, não só os LGBT, como as mulheres biológicas também de prostituição. Muitas tiveram problema com a polícia também, né? Porque a polícia sempre quis se meter com a gente, né? Atrapalhar a nossa vida, que já não é fácil, né? Extorquir, etc. Bom, mas dentro de todo mal aconteceu essas coisas como esse episódio que eu dancei, que pra mim foi inesquecível, que vai ficar guardado na minha memória, que foi muito bom, desse homem casado que me tirou pra dançar, né? Eu trabalhando e ele me levou pra festa. E também o outro caso do cliente que toda hora mandava eu falar um cantor e cantar também. Todos esses me pagaram bem, viu? Todos esses clientes, normalmente esses clientes que tem esses desejos, esses fetiches, fantasias diferentes, normalmente esses aí são os que pagam bem, né? Por ser algo que não tá dentro do padrão, né? Que é o sexo e ir embora, normal, né? Então é isso. Que eu deixei claro aqui que nem por isso eu tô querendo fantasiar, antes que alguém venha me dizer algo nos comentários, eu não tô querendo fantasiar que a prostituição é algo maravilhoso, não. Mas eu passei na minha vida, que foram muitos anos, né, na prostituição, eu passei
por essas situações agradáveis, algumas poucas também sim. E tudo isso aconteceu comigo do ano 2000 e... Já foi aqui todas essas histórias que eu contei, foi todas na Bahia. Foi a partir do ano 2011, né, até 2017. Tudo isso que aconteceu aí comigo, tá? De 2011 até 2007. E eu trabalhei na prostituição até 2018, que foi até agosto, o mês de agosto de 2018, quando eu abandonei completamente, né? E que eu decidi completamente a não fazer mais programa, né? Eu tava com 38 anos de idade, né? E é isso. Bom, gente, me desculpa, tá? Se eu falei alguma coisa que muitos de vocês... Nem todo mundo gosta de falar, né? Sobre esses assuntos. Mas eu tô contando minhas histórias de vida. E dentro da minha história de vida vai um pouco de tudo. Eu tenho que falar sim também, né? Da questão da prostituição. Porque já que fez parte... a maior parte da minha vida eu passei na prostituição, né? Então, as pessoas dizem que nosso passado a gente tem que apagar. Eu não concordo com isso, não. Porque sem passado a gente não tem história. Independente que ele foi ruim, foi triste, né? E eu não pretendo apagar meu passado, não. Porque ele faz parte da minha história, né? E sem ele, eu não estaria hoje aqui contando minha história de vida, né? É isso. Não que eu esteja, não que eu, como é que diga, eu esteja achando, não que eu queira dizer que foi uma coisa maravilhosa, né? Porque a prostituição não é uma coisa maravilhosa. Mas foi o que eu vivi, né? Preconceitos que reclusa da sociedade, como eu já falei em outros vídeos para vocês, eu não tinha outra opção de vida, então mergulhei nesse mundo. Eu fui uma pessoa que nasci cheia de talento, como eu já falei em outros vídeos para vocês. Eu poderia ser escritora de novela. Não existe nenhuma, até atualmente, que eu saiba, no meu conhecimento, não existe atualmente nenhuma travesti nem transexual que é escritora de novela. Não porque não exista, simplesmente porque a televisão não dá oportunidade. O preconceito está em todas as partes, em todo lado, né? E não existe travesti escritora de novela, assim como eu já falei, e atriz de novela agora que está aparecendo, né? Que eu sei que existe duas, né? Existe duas transexual que são atriz de novela. Duas, né? Que, até que eu sei, né? Até o dia de hoje, no meu conhecimento, existe só duas. E é isso, né? Cantora também existe, não tão muito famosas, assim, a nível internacional, né? Existe também, mas é tudo bem aquela coisa, né? Limitada, né? É, Essa rede de televisão, que eu não quero falar o nome, que é a maior, a mais importante do Brasil, ela é a mais preconceituosa de todas, porque os outros canais, a extinta Manchete, que não existe mais, dava oportunidade a reportagem, a documentários sobre gays, travestis, sobre vários problemas sobre a AIDS e tudo, sobre as travestis colocar silicone industrial, que prejudicava o corpo futuramente. A televisão mostrava tudo isso nos anos 90 e no final dos anos 80 nos outros canais, né? No canal também, o SBT também, né? Mostrava muito, trazia várias figuras LGBT, mas o canal principal, o mais importante do país, não. Inclusive os atores que eram gay masculino, alguns deles não poderiam assumir sua homossexualidade porque a televisão não aceitava, né? Muitos deles omitia, como o caso do autor Lauro Corona, que todo mundo sabia que ele era gay, né? Depois de muitos anos, porque no início ninguém sabia. E aí, até a morte dele, né? E aí, só que muitos se assumiram por causa da questão do trabalho, né? Que eles sobreviviam disso, então tinha que aguentar muita coisa, né? Tinha que viver dentro do armário. Infelizmente a vida é assim. E ainda até hoje ainda existe esse preconceito. Um pouco menor, talvez, mas existe esses protocolos dentro da televisão, essas normas sim. O que é muito triste, né? Bom, meus amores,
É isso, eu vou terminando por aqui, tá, gente? Esses foram meus relatos de vida. E muito trancos e barrancos. Já saí com muitos homens que eu ia pra casa deles, né? E era tanta coisa. E já falei em outro vídeo também que eu fui pra casa de um homem. Chegou lá, a mulher dele chegou, mas no ato, depois, quando eu tinha saído. Teve um caso também de um cliente que eu fui pra casa dele. Chegou lá, eu tava no ato com ele, e a mãe dele e a ex-mulher chegaram na hora e queriam botar a porta abaixo, e foi um inferno. E a chave estava do outro, no outro quarto, a chave de abrir o portão para sair. E eu fiquei desesperada para vestir a roupa ligeiro. Acho que o medo e o pânico foi tão grande que eu não acertava nem vestir a roupa. E elas querendo botar a porta abaixo, aí conseguiram botar a porta abaixo. E olha, foi um arerê, sabe? Ela se grudou, a ex-mulher dele se grudou com ele, né? Porque era uma ex-mulher assim, né? Os dois estavam separados, mas de vez em quando ela vinha, que ela fazia tratamento de hemodiálise, que ela estava morando em outra cidade, não aqui na minha cidade. E aí vinha, passava a noite aqui na casa deles, que era uma casa muito grande, e depois ela voltava para a terra dela. Provavelmente tinha alguma relação com ele, né? Porque se ela teve essa coisa toda aí, porque algo existia ainda entre eles, que ela, senão ela não teria esse poder de querer se meter com quem ele estava se envolvendo, né? Tendo relação sexual. E aí, minha gente, e a mãe também gritava, e ela de um lado e ele do outro, e os dois se grudou, e eu, vale meu Deus, e agora querendo sair. Foi, foi um babado para eu conseguir me sair dessa situação. E aí a única coisa que ela me disse foi uma coisa: vai pra casa dessa descarada, ela fica parecendo que como se nada tivesse acontecendo. Ela me disse assim, e eu fiquei calada, eu continuei calada, eu não quis discutir com ela, com a mãe dela, porque foi a melhor coisa que eu fiz, né? E eu também não sabia minha reação na hora, eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. E isso, eu saí com vários homens que eu saía que a mulher estava parindo no hospital da mulher. E aí ele me dizia que a mulher dele estava naquele exato momento parindo. E, enfim, né? Eles aproveitam, eles fazem tudo isso quando as mulheres vão de viagem, quando saem, né? Pega as roupas dela, veste a gente, quando não dá, isso, aquilo, outro, é tanta coisa. Só Jesus na causa. E olha, gente, uma vez eu saí com um cliente também, que cliente é maravilhoso. E ele me deu de presente uma fruteira, que eu tenho até hoje essa fruteira, né? De presente ele me deu, além do programa. Não era cliente que eu vi só a primeira vez nele, ele sempre saía comigo, sabe? E nesse dia ele me deu essa fruteira, me deu outras coisas, outros objetos também. Me deu uma nova que ele tinha comprado, que ele disse que ia dar a mulher dele, mas eles tinham brigado, ela tinha humilhado muito ele. E aí ele disse: não, tome, eu vou dar pra você, que eu já lhe conheço, você é uma pessoa maravilhosa, me trata muito bem, entendeu? Faz seu serviço certinho, não me causa problema, vem pra minha casa, compre seu serviço, você é bem profissional, depois vai embora. Tome aqui de presente. Me deu uma fruteira, me deu essas coisas de fazer lasanha. Como é que chama? Taça não, Ai, que o nome fugiu aqui da mente agora. Travessa, né? De fazer lasanha e tudo essas coisas. Me deu também o que foi mais. Ele me deu várias coisas de cozinha, de dentro de casa, ele me deu. Maravilhoso. E aí, ainda depois pagou o táxi para me trazer em casa, porque como eu tava com essas coisas tudo, eu não podia nem voltar mais pra rua, eu tive que vir para casa. E me deu até um micro-ondas usado também, por sinal. Mas o micro-ondas eu acabei deixando lá. Eu não quis, eu queria trazer, mas não sei o que foi que aconteceu, eu acabei deixando lá, foi. Acabei desistindo do micro-ondas. Mas era usado, ele me falou que ele não era novo não. As outras coisas foi nova mesmo que ele tinha comprado e eu percebi que era novo. Bom, meu povo, então é isso, gente. De tudo acontece nessa vida, né? Nem todos os clientes faz da vida da gente um inferno, graças a Deus. Porque senão eu acho que nenhuma ia conseguir trabalhar se fosse assim, essa guerra, né? Mas é isso, né? Mas não é uma vida fácil, não, né? Acontece de tudo, né? E é uma escola, né?
É uma escola, a prostituição é uma escola pra gente, porque a gente aprende muita coisa e a gente fica sabendo de muita coisa da sociedade, o lado escuro, o lado podre da sociedade também, né? A gente vê, enxerga e é isso, né? Bom, meu povo, um cheiro. Curta, compartilha, tá?